Deus vai te pegar por dentro hoje. Glória a Deus. Meu nome é Hernani, para quem não me conhece. Sou pastor aqui, auxilio o pastor Tiago e os outros pastores. Sou casado com a Natália, viu, Edric? Só para você não esquecer. Uma brincadeira. Só para descontrair. Tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. Hugo, Bernardo e o Luca. E eles estão por aí. Na verdade, o pequeno não está aí. O pequenininho está com a avó. A avó é uma bênção. Com a tia, com a avó. É bom. Faz amizade com a tua sogra, tá bom? Viu? Vai ser necessário. E eu estou muito feliz de estar aqui. Um privilégio estar aqui nesse altar, com muito temor e muito tremor. Nós estamos aqui hoje e estamos falando sobre legado nesses dias, e falar sobre legado é falar sobre a própria vida, falar sobre o seu próprio legado, o nosso próprio legado, o seu próprio legado. Eu digo seu porque, por mais que às vezes nós vivamos a vida ou o legado de outras pessoas, legado é algo individual, é pessoal, é intransferível. Cada um constrói o seu, cada um constrói a sua história, cada um percorre os seus caminhos. Legado, então, já foi explicado aqui de diversas formas, e você vai entender nesses dias que existem diversas explicações e aplicações para isso. Legado, então, é aquilo que eu estou construindo, as histórias que eu estou escrevendo sobre mim, e os motivos e as razões pelos quais eu serei lembrado um dia. Guarde isso. Eu e você escrevemos todos os dias as nossas histórias de forma consciente ou inconsciente, com responsabilidade ou não, nos esforçando ou não, relapsos ou não, mas fato é que quando olhamos para trás ou quando olhamos para dentro da nossa própria história, teremos uma biografia da própria vida a ser lida. E essa biografia poderá nos alegrar, essa biografia poderá nos entristecer, ou essa biografia simplesmente não tem nenhum valor, não importa, não faz diferença. A pergunta hoje é: que legado eu e você, nós como corpo, como igreja, como reino, como indivíduo, na comunidade ou fora da comunidade, qual a história e o legado nós estamos construindo? Qual o legado você está construindo? Porque legado é um produto, como eu disse, da nossa própria vida, e a vida é rápida, a vida é passageira, a vida é transitória. E essa ideia de finitude de vida rápida, de vida transitória, nos assusta e nos surpreende muitas vezes. Porque quando assustamos, nós estamos com 15, 25, 38. Eu fiz há 15 dias atrás, não parece, não fala nada. Mas eu fiz. E o tempo passa, o tempo está passando. O que eu quero dizer aqui para vocês hoje é que a vida é muito curta para ser pequena. A sua vida e a minha vida, ela é muito curta para ser pequena. E eu queria perguntar, na verdade eu queria refletir com vocês, quanto tempo temos de vida? A idade média do brasileiro é 75 anos. E não é nada. Quando se tem 10, 15, 20, 30, nós não nos preocupamos com isso. Mas para alguns 75 é daqui a pouco. Para outros 75 já passou. A minha avó tem 87. Está batendo recordes. E ela é campeã mineira e brasileira de natação.
E ela disse na igreja esses dias assim: filho, tem uma velhinha lá na igreja, coitada, ela tem tanta dificuldade. Eu olhei para ela e disse: vó, defina velhinha. E ela disse: uns 89. Falei: está bem distante da senhora. Então a vida ela vai passando. Existe um escritor e médico mineiro que se chama Guimarães Rosa, e ele disse que o importante não é chegar e nem partir, mas é a travessia. E ele mesmo disse que viver é muito perigoso. E eu te pergunto, é perigoso? É perigoso. Mas não só viver é perigoso, mas nascer também é perigoso. Nascer é perigoso, preste atenção nisso. A natureza, Deus, ou melhor, Deus através da natureza, enfim, da biologia, nos faz esquecer dos primeiros anos de vida. Nós esquecemos o momento em que nascemos, 1, 2, 3, 4 anos de vida, nós não lembramos mais, porque é muito impactante. Esse processo de nascer é doloroso, é impactante. E porque a natureza, Deus então apaga isso da nossa memória, mas o útero materno é o lugar mais seguro do universo. O útero materno, tanto é que quando nós estamos em processo de dor, nós queremos voltar para lá. Quando nós estamos num processo de ser moídos, nós queremos voltar para o colo da mãe. Não é assim? Quando você está em desespero, dor e sofrimento, você deita na cama, você fica em posição fetal, você abraça os seus joelhos e você aperta o peito. É um processo natural. E já percebeu que nos hospitais psiquiátricos, os loucos, ou quando querem reproduzir na ficção os loucos, eles estão nus, deitados nos pátios, e estão assim. É a posição fetal. Adoramos esse meio líquido do útero. Porque no meio líquido do útero, preste atenção nisso, é mais fácil. Você come por tubo, você respira por tubo, você está quente. Não tem calor, não tem frio, não tem luz. Você está seguro ali. Aí você está lá, um feto crescendo 8 meses e meio, 9 meses. E de repente começa aquela contração ali dentro. E você começa a ficar incomodado. E aí o líquido começa a sair da placenta. E de repente alguém vai e te toca pela primeira vez. E você acha aquilo um incômodo. E de repente começam a te puxar, te tocam, te puxam pela cabeça, te erguem, você vê luz, vê barulho, vê tudo turvo, e de repente alguém te ergue e faz pá! Um tapa no seu bumbum. Então você tem a primeira reação, que é vida. E a sua última reação será a morte. Entre a sua primeira reação e a sua última, tem vida. O problema é que tem gente que está desperdiçando a vida. O problema é que tem gente vivendo de qualquer forma. 75 anos é muito pouco. Do 0 aos 25, nós estamos nos moldando. Estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva. Dos 25 aos 50, nós estamos reproduzindo outros seres humanos e copiando as pessoas e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, nós estamos embarcando ou desembarcando, chame do que quiser. Agora fale para quem está do seu lado, você vai chegar lá. Que isso, pastor? Eu? Agora fala para ele assim: se você não chegar lá, você estará morto. 75 anos é muito pouco, preste atenção nisso. 75 anos é muito pouco, eu vou te provar por quê. Um dia ele tem 24 horas, e existem pessoas que dormem demais. Existem pessoas, volta aqui.
Existem pessoas que dormem 8 horas por dia. Quem dorme 8 horas por dia, dorme 1/3 do dia, que tem 24 horas. Em 75 anos de vida, são 25 anos dormindo. Aí você diz para a pessoa assim, o que você fez da vida? O que você fez no final de semana? Ela diz assim, dormi. Vamos lá. Eu não vou perguntar o que você fez os 2/3 da vida, tá bom? Do dia, melhor. Aí, eu já vou entrar na palavra aqui. Aí, nós comemos, é só efeito por curiosidade. Aí nós comemos, em média, 1,5 kg por dia. Nós estamos falando de 42 toneladas por vida. 42 toneladas de comida. Uns comem mais, outros comem menos. Né? Bem mais ou bem menos. Agora, presta atenção nisso. Nós não comemos, mas o nosso sistema digestivo, nós não temos somente sistema digestivo, mas nós também temos sistema excretor. E são 42 toneladas que excretamos na vida. Agora, preste atenção nisso. Tem gente que vive a vida de forma tão medíocre, que passa 75 anos mentindo, roubando, enganando, furtando, para que no final de tudo isso, que possa dormir, comer e excretar em banheiros especiais. Mediocridade. E qual a sua história? Por quê? Porque vamos morrer. Depois dos 75 nós morremos, e morremos pastor, morremos professor, morremos médico, morremos ladrão, morremos piloto, morremos motorista, morremos mentiroso, morremos prostituta, morremos artista, morremos cantor, morremos traficantes, mas morremos. E muitos de nós morrem e na verdade não fazem nenhuma falta. Muitos de nós na verdade farão um favor. É verdade. Farão um favor. Eu hoje então quero refletir com vocês aqui, com base na palavra de Deus e nas histórias de pessoas que vieram antes de nós. E nos dão inúmeras possibilidades de aprendizados para construirmos uma história de vida. Uma das formas de pensarmos na construção da nossa vida e na caminhada cristã é a tradição. Vai me acompanhando. Tradição do latim significa traditio, tradere, entregar, passar adiante. É a continuidade de uma doutrina, visão, valores de um grupo especial ou então de uma escola de pensamento. Em nossa caminhada, uma das tradições mais importantes que temos é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Aqui a Bíblia Sagrada. Mateus 13:52. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas depois nós vamos acompanhar outro texto juntos. Mateus 13:52 diz assim: Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Neste versículo, Jesus está associando a figura de uma pessoa sábia a um pai de família que consegue tirar do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Ele nos ensina que devemos e precisamos lidar ao mesmo tempo com o velho e com o novo. Ele vai em busca do novo sem desconsiderar o velho, porque ele precisa entender o que se passou para avançar. Lidar com o passado, aplicá-lo no presente, no seu presente, no meu presente, para definirmos aqui então um futuro. Aqui entendemos então que existem coisas do meu passado, na minha história, que são importantes para os meus dias de hoje. Eu não posso simplesmente imaginar que meu passado passou, ok, passou. Mas existem coisas do nosso passado que nós precisamos trazer de volta, aprender de volta, para construirmos uma vida, uma história, um legado diferente. Quem está me entendendo?
bagagens que eu não posso dispensá-las no caminho, pois fazem parte de mim e do produto que me tornei, do que sou, e que servem para me direcionar nos caminhos tortuosos, conflitantes, desafiadores, a fim de que eu não caia mais nos mesmos erros. Olhar para o passado, então, vai me ensinar a desviar dos buracos, a desviar dos problemas, a entender os desafios, porque muitas coisas que eu errei no passado, elas virão de novo para me provar. Muitas coisas que aconteceram lá atrás virão para poder segurar você e me segurar. E aí, nós olhamos para trás e falamos para nós mesmos, dessa vez eu vou acertar. É como dirigir um carro em alta velocidade, que você está numa via e você olha para o retrovisor, para poder fazer as manobras certas e chegar no seu destino. É o espinho na carne de Paulo, aquele espinho que nós nos lembramos dele às vezes. E é necessário então, nos lembrarmos das tradições que nos trouxeram até aqui. Então a maior tradição que eu queria citar nessa noite é a Bíblia. É a palavra de Deus, é um legado que foi deixado para nós. Aqui dentro, existem coisas valiosíssimas, que nos ensinam diariamente em como proceder. Muitas experiências contidas na palavra de Deus são base para a nossa fé e para a nossa caminhada. Só, queridos, que precisamos parar de olhar para a Bíblia como um livro de história somente, e no caso, história dos outros. Mas devemos olhar para a Bíblia como um livro de revelação, onde eu e você estamos inseridos nele, todos os dias, em nossas experiências essas, boas e ruins, e nela encontraremos respostas, saídas e direções para as nossas decisões serem pautadas na coisa mais firme que existe, que é a palavra de Deus. E o desafio para nós hoje é isso, olharmos para a palavra de Deus como um legado, e encontrarmos e tirarmos daqui saídas, respostas para a nossa vida. Quem não aprende com a história está fadado a repetir os mesmos erros. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, assim, não precisa abrir: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. A Bíblia é um auxílio. A Bíblia é um mapa. C.S. Lewis, ele diz que em um livro que um homem queria ir a uma praia e ele não sabia como ir. Ele poderia ir simplesmente pela mata fechada, mas ele corria o risco de se perder. E então, ele resolveu pegar um mapa. O mapa é a palavra de Deus. É a Bíblia. Muitas lutas, muitos dilemas estão aqui na palavra de Deus. E vamos lendo a Bíblia e percebendo a sua riqueza e a nossa pequenez. Quando nos deparamos com o que Deus faz na história da humanidade, percebemos que o que mais importa, preste atenção nisso, para Ele não é a minha biografia, não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer, mas quem eu sou de verdade, quem você é, e como eu e você podemos fazer parte da história dele. Como eu e você, em vez de queremos construir para nós, passemos a construir para Ele, para o reino. É entender que a minha vida e a sua vida existe um propósito maior. Existe algo mais especial, que não é olhar para si próprio, é olhar para Deus. Enquanto isso, os triunfos positivistas da humanidade, as vitórias do homem, dizem que nós temos que ter, que ser, que construir. São 75 anos trabalhando, são 75 anos estudando. Aí Deus fala, não. Isso você faz também se você quiser. Mas você precisa entender que a sua vocação, vocare, está ligada a Deus. O meu chamado está ligado a Deus. Se eu não estivesse aqui por causa de Deus, se o pastor Tiago, Rodolfo, a pastora Fabiana não estivessem aqui fazendo as coisas para Deus, não faz sentido, não faria sentido. E entendemos então que não é nada sobre mim, não é nada sobre construir para mim, mas é tudo sobre Ele. É parar de pensar que eu fui criado, que tudo foi criado para você e não foi. Parar de pensar que tudo foi criado para mim e não foi.
foi criado por Ele e para Ele. É saber e parar de pensar que o mundo gira em torno do seu sol, da sua vida, da sua vontade, da minha vontade, dos meus desejos. Não! Existe algo maior. E para nós precisamos parar de ficar querendo que tudo seja do nosso jeito. Achamos que a Bíblia foi feita do nosso jeito, mas a função da Bíblia não é essa. Ela é um mapa que nos capacita a entender e compreender a Deus. A Bíblia é uma bússola para quem está perdido. A Bíblia é um legado que foi deixado para mim e para você não errarmos. É o nosso mapa. É uma direção para nós. E quando você estiver dúvida e não quiser errar, a Bíblia é o lugar para buscarmos respostas. Eu hoje quero não só falar da Bíblia, mas eu quero trazer um exemplo na Bíblia que é um legado para nós e serve de direção. Como eu disse, nós olhamos para a Bíblia e temos inúmeros exemplos, histórias que podemos nos pautar e nos basear para acertarmos, para pararmos de errar nas mesmas coisas, para podermos continuar vencendo e caminhando. Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Aqui tem um resumo sobre a história do povo de Israel, e nós vamos dividi-las aqui em algumas partes. E o interessante é que eles haviam sido levados pelo Império Babilônico, e depois foi-lhes permitido por Deus voltar para a terra, para a sua terra. Neemias capítulo 9, no versículo 6 aí, vamos ler juntos. Só tu és o Senhor, fizeste o céu e o mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tudo deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Pula para mim para o 9. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. 10. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios o tratavam. Corre para o 12 aí. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham a percorrer. Agora vai no 15. Na fome deste-lhes pão do céu e na sede tirastes para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Aqui nós vemos que o povo de Israel, eles sabiam que quem era Deus, eles exaltaram a Deus, que Ele era o preservador da vida, e eles diziam aqui que Deus não só os criou, mas Deus os sustentava em todo o tempo. E aqui está claro para nós que eles foram sustentados por Deus, e eles começam a dizer que Deus dá vida, dá alimento, dá proteção, Deus cuida deles também nas questões materiais, né? Não só com a sua presença, mas uma coluna de fogo para os guiar, e nuvem do céu para que o sol não os queimasse, sandália nos pés, roupa, maná. Então Deus estava cuidando deles, falando: vá para a terra, volta para lá, você vai voltar, eu vou cuidar de vocês. O interessante aqui é que, mesmo com todas essas maravilhas que Deus fez, o texto continua dizendo que o povo se tornou arrogante, se voltou contra Deus. O povo se esqueceu. O povo olhou para tudo isso, percebeu que Deus era maravilhoso, mas mesmo assim, eles se voltaram contra Deus. Vai comigo aí no verso 16. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram
a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não nos abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de um bezerro e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Vemos aqui a bondade de Deus. Percebemos aqui na Bíblia que o povo voltou-se contra Deus e ao mesmo tempo Deus os perdoou. Deus olhou para eles e deu para eles uma nova chance. Falou que o Espírito Santo estava ali, cuidou deles. E Neemias dava graças a Deus pela grande misericórdia de Deus na vida deles. Neemias estava ressaltando aqui que mesmo eles tendo se voltado contra Deus, eles tiveram grande misericórdia de Deus logo em seguida. E na parte 3 que eu queria dizer por fim, versículo 31 aí. Versículo 31. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. 32. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferentes a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Corre no 38 aí comigo. Em vista disso, tudo estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Aqui então, por fim, mostra que o povo se arrependeu. Deus não os amassou, não os matou. E por fim, Deus ainda tem misericórdia e faz um conserto com eles. Eles então consertam com Deus. E queridos, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Como eu posso trazer isso aqui para mim e para você? Eu também já fui liberto e também já tive saudade do pecado. Eu também já fui restaurado e já tive vontade de voltar atrás. Eu também já tive uma transformação de vida e por algumas vezes fraquejei na fé. Ou seja, essa história aqui, ela está aqui, não por coincidência. Esse povo sou eu. Esse povo é você. Essa história é minha. E essa história também é sua. A Bíblia nos dá a oportunidade, como eu disse, de lermos isso e não repetirmos os mesmos erros. É uma oportunidade de sermos diferentes. Por isso o legado não é o que você faz. Legado é aquilo que você é. Legado não é aquilo que eu posso fazer, mas é aquilo que eu posso ser. Se nós não ficarmos atentos no que reproduzimos na nossa vida, estamos fadados a repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. A Bíblia então é um legado que está aqui para que nós possamos lê-la e não repetir. Agora, os antepassados que eu digo, erros dos antepassados que estão na Bíblia e erros dos nossos antepassados que estão na nossa casa. Corremos o risco de sermos como o povo de Israel foi com Deus. E corremos o risco de sermos às vezes como os nossos pais. Existem pais que são maravilhosos. Existem pais que são uma bênção na vida do filho. Existem pais que investem, que educam, que ensinam, que protegem, que dão carinho, que ajudam a construir uma história,
que nos ajudam a construir um futuro. Mas existem pais que não dão a mínima. Existem pais que na verdade não conseguiram nem se ajudar. Existem pais que deixam um legado para você, para nós. Existem filhos que nem têm pais. Existem filhos órfãos de pais vivos. E nessa hora, a primeira coisa que nos vem à mente é como construir uma história feliz assim. Como construir um legado, uma história bonita desse jeito. Se o meu legado não é um legado bom, se o legado que eu tenho recebido é um legado de morte, de dor, de destruição, de peso. Se estou aqui, talvez, pela misericórdia e pela graça, todos nós estamos assim. Mas talvez existam pessoas aqui que vieram e pensem, não me foi passado nenhum legado para eu poder construir algo melhor. Como construir algo bom em mim, se primeiro eu preciso me destruir? Como construir algo bom em mim, se primeiro eu preciso me refazer? Partir do ponto de onde eu estou, eu não faço nada bom. Partindo de como eu sou, não há nada em mim para que eu me glorie. Voltemos a falar do útero na introdução da mensagem. Você se lembra que logo que saímos dele, percebemos que tudo é novo. Tem luz, é estranho, é inseguro, é desconfortável, é turvo. Saímos, mas ninguém nos perguntou se queríamos sair. Saímos do útero, que estávamos protegidos. Ninguém pediu ou nos perguntou. Fomos obrigados a sair. Na verdade, eu não gostaria de ter saído de lá. Eu gostaria de ter ficado lá. Porque lá eu tenho comida. Lá eu tenho segurança. Lá eu não tenho que provar nada para ninguém. Lá eu não estou sendo comparado. Lá eu estou protegido. Lá eu posso estar cansado. Lá eu sou fraco. Lá eu sou o que sou. Assim é a nossa vida muitas vezes. Eu sei. Eu sei. Quantos de nós na vida adulta não gostaríamos de voltar para o útero? Quantos de nós estamos cansados? E é exatamente nessa hora que olhamos para a vida e vemos que não construímos nada. Quando começamos a falar sobre legado aqui no acampamento, e eu olho para dentro e eu falo, não fiz nada. Não construí nada. Já era para eu ter produzido mais. Já tenho 25, já tenho 20, já tenho 15, já tenho 30. Já tenho mais de 30. Eu não consegui propor. Está todo mundo falando de legado, de vida boa, de coisas lindas, mas eu não consegui. A minha vida parou. Na verdade, eu não construo nada. E mesmo nós, adultos, vividos, experientes, às vezes estamos como crianças que acabam de sair do útero, totalmente perdidos. Estamos aqui no acampamento e temos que pular, pulamos. Temos que levantar as mãos, levantamos. Temos que cantar, cantamos, mas estamos totalmente perdidos. Quantos de nós, vulneráveis, aí então, assim como uma criança, que se tranca no quarto, deita na cama, se agarra nas pernas, e começa a clamar. Nessa hora, quando bate aquele desespero em nós, nessa hora, devemos nos lembrar que temos um Pai. Na hora em que ninguém pode nos ajudar, na hora em que ninguém pode fazer nada por mim e por você, é a hora que precisamos do nosso Abba. Abba Pai.
sei se você sabe, mas ninguém antes de Jesus chamou Jesus de pai. Dirigiu a palavra a ele como pai. Se referiam a ele como pai. Mas ninguém disse pai. Jesus disse, o meu pai. A palavra que Jesus usou foi Abba. Veja que interessante que Abba é a palavra anterior à palavra. Abba, na verdade, não significa papai. Abba não significa paizinho querido. Abba significa papa. O feminino de Abba é Ima, que significa mama. O interessante é que essa palavra é utilizada por uma criança quase que na sua absoluta vulnerabilidade. A criança diz, Abba. Preste atenção. Quase que na sua absoluta ignorância. Essa criança não tem conceito. Essa criança não tem identidade ainda. Essa criança não tem experiência. Essa criança não tem conhecimento. Ela não conhece a palavra que ela verbaliza. Assim somos nós às vezes. Mas não pronunciamos o Abba. Essa criança ela não pronuncia Abba na mais absoluta ignorância, porque ela sabe, porque eu e você sabemos que lá no fundo o Abba é o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é, isso é lindo. Nós sabemos quem é o Abba. A única coisa que eu sei nessa hora, que sabemos, é que no meio de toda essa ignorância, tem uma presença perto de nós. No momento onde tudo está terrível, onde todas as coisas deram erradas, onde nada vai para frente, onde tudo está errado, então eu me atiro no colo dele. Às vezes eu não sei quem é, porque ainda não conheço, mas a sua presença me dá segurança. Assim como uma criança, a sua presença, ela então me convida, e quando estou no colo do Abba, a única coisa que eu sei é que eu deveria estar ali. Quando você e eu estamos desesperados, é hora de clamarmos pelo Abba. Lá é o lugar que a criança se entrega. Lá é o lugar que o adulto também deve se entregar, onde o filho se entrega e se abandona no seu colo, onde todas as pessoas procuram em você um legado. O Abba quer te dar um colo. O Abba quer te dar os braços. Talvez você esteja aqui hoje totalmente perdido, sem rumo, com frio, com fome, sem roupas, sem estudo, sem história, não construiu nada, o tempo não para, e você vê todos crescendo, menos você. Construiu o que, filho? Construiu o que? Nada. Essa palavra é para você, para mim e para você. Todos veem você como perdedor, você vê todos como vencedor. Hoje eu quero dizer para você que aqui no nosso meio quem passeia é o Abba. Ele não olha quantos triunfos você teve. Ele não olha quantas vezes você venceu ou quantas vezes você pisou o seu inimigo. Antes de tudo ele já era Abba. Antes que houvesse mundo ele era Abba. Antes que você nascesse ele era Abba. Papa. Se tudo estiver errado para você, é exatamente nessa hora que é a hora de voltar para o colo dele. É exatamente nessa hora de voltar para o útero, para o ventre. Aí você entra no seu quarto, fecha a porta. Aí você vem para o altar e se joga nos colos do Abba e grita, Abba, Pai. Nessa hora é que voltamos a ser como crianças. Nessa hora é que voltamos para o colo dele. Como? Pela fé.
Depois então nós começamos a crescer. Depois então nós começamos a aprender a andar sozinhos. Ou melhor, a andar sozinhos nunca. Depois nós passamos a aprender a falar. Depois a criança conhece melhor o pai, o Abba, e começa a chamar o Abba de papai, de pai, de amigo. Nessas horas, nós entendemos que Deus, Ele não ouve as nossas orações, mas muitas vezes Ele vê as nossas orações. Porque nessas horas, muitas vezes, as nossas palavras na oração são desabafos emocionais. E aí Deus nos vê. E a única coisa que conseguimos fazer na nossa oração é chorar. É abrir o coração. E às vezes sem palavras, abrimos. Quero convidar você que precisa voltar para o colo do Abba, que está se sentindo confrontado, que está se sentindo desesperado, a chorar nos braços dele.